Começando mais um podcast do Café com Negócios e esse especial diretamente aqui dos estúdios da Crítica ou do Grupo Feitosa de Comunicação. E é um prazer estar aqui na Acrisul, é um prazer estar na Expo Grande 2026, um projeto que a gente desenhou, eu, o Henrico, o tio Feitosa, a família toda, desenhamos esse projeto já tem uns 2 anos atrás e esse ano, 2026, conseguimos concluir e colocar ele para rodar. E nosso primeiro entrevistado não poderia ser uma pessoa diferente, uma pessoa que eu quase não tenho muita intimidade, e para falar de tecnologia de um modo diferente hoje, o meu primeiro entrevistado dessa série especial do Café com Negócios aqui na Expo Grande 2026 é nada mais, nada menos que o meu professor, que o meu amigo Kenneth Corrêa. Seja bem-vindo, meu irmãozinho, mais uma vez. Estamos juntos sempre. Obrigado por ter você aqui conosco. Valeu, Dijão. Prazer estar aqui, cara. Ainda mais falando desse tema, desse assunto que a gente escolheu, é tecnologia um pouquinho diferente, pelo que você falou. Tecnologia muito avançada, mas nós vamos explicar isso, mas o que eu quero, antes da gente começar a falar sobre o tema, né, que todo mundo imagina que deve ser inovação, IA, metaverso, né? Vai tudo isso, só que com, digamos assim, com a frente do tempo da pessoa que nós vamos falar agora. Para começar, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como um homem nascido no coração isolado do Brasil profundo, sem nenhuma educação formal em negócios, construiu um império agropecuário tão vasto que o Guinness, livro dos recordes, reconheceu como o maior proprietário de terras do mundo? Como isso aconteceu, meu professor? Dijão, olha só, cara, a gente tá falando de uma história de um cara que nasceu ainda antes da República. Ou seja, ele é mais velho que o Brasil, né, cara? Então, quando fala de um lugar isolado, eu fiquei com medo que podiam achar que você tá falando de mim, né? Mas não é, não. Muito antes de mim, meu bisavô, que dá nome a esse parque que a gente tá falando aqui hoje, então tem toda essa simbologia, o Laucídio Coelho, construiu esse império. Então, e ele começou trocando um saco de feijão por um bezerro. Então nós estamos falando neste exato momento do livro que você acabou de lançar agora, chamado Um Legado Forjado Entre Rios, a história do nada mais, nada menos que Laucídio Coelho. Um dos, digamos assim, uma das pessoas, um dos responsáveis pelo crescimento, pela evolução do nosso Mato Grosso do Sul, propriamente dito, né? Que não estamos aqui exagerando nada, nós vamos entrar nos detalhes. Sem dúvida, Dijão. Eu comecei essa pesquisa do livro, cara, achando, e com os conhecimentos que eu tinha, que ele tinha uma importância e uma participação. Sim. Mas quando eu comecei a juntar os elementos e botei tudo numa linha do tempo, eu não vi só o acaso ou a consequência, eu vi articulação. A gente tá falando... Ou seja, a estratégia que ninguém talvez tinha percebido, mas era tão natural na época. Exato, porque o Guinness reconheceu ele pela capacidade fundiária, que é a quantidade de terra. Tá. As que histórias... é um reconhecimento de um Exatamente. Ponto. Muita gente chamava ele de Rei do Gado. Lembra dessa novela dos anos 90? Sim. Pelas quantidades gigantes de cabeças de gado que ele tinha. Mas esse cara construiu o primeiro frigorífico de larga escala do sul do Mato Grosso. Calma. Peraí, eu preciso colocar ordem nesse negócio aqui, nesse legado todo aqui. Da onde saiu a ideia, mais essa visão, da onde saiu a ideia de você escrever o livro em homenagem? Foi uma homenagem? O que foi? Da onde saiu essa história do livro? Cara, 3 anos atrás, eu estava lendo pela 30ª vez o livro que já existia a biografia dele, escrita em 1966. Então ele ainda vivo, foi feita uma biografia contando a história dele. No entanto, o meu tio-avô que escreveu essa biografia, que é o seu Totonho, ele fez um conjunto, um apanhado de histórias, de causos. A gente é pantaneiro, gosta do caos, aquela história com começo, meio e fim, que é divertida, que tem uma lição de moral. Só que ela não era, Dijão, cronológica. Então eu nunca conseguia entender de onde que ele foi. A linha do tempo. Pra onde que ele foi? Que botão que ele apertou? Que boi que ele trocou pela fazenda? Por que a fazenda valia mais que o boi? Então, aliás, por que o boi valia mais do que a fazenda? Isso me incomodava e eu falava, eu preciso entender isso melhor. Então começou com a ânsia de um bisneto em querer entender um pouquinho melhor uma história. Era só isso. Curiosidade, né? Precisava entender o raciocínio do velho. Exatamente, cara. Mas aí na hora que você abriu esse baú da história aí, o que você descobriu a mais? Eu peguei essa visão privilegiada de bisneto. Por quê? Eu tive acesso a fotos que a própria família estava guardando até hoje. Eu tive acesso a documentos, não estou falando de cartório, não estou falando de gaveta, que tinham dessas propriedades. A fazenda onde o Laucídio se criou,
que ele chega aos 6 anos de idade, imagina, 1892, está até hoje na família. A sede preservada. Então, várias partes dessa pesquisa viva foram feitas no escritório que ele trabalhava e gerenciava 22 comitivas simultâneas, passando pelo coração do hoje Mato Grosso do Sul. Né? Não, e aí, há 3 anos atrás surgiu a ideia ou não? 3 anos você começou a curiosidade? Não, há 3 anos atrás começou a pesquisa. Tá. Então eu comecei... Mas já pensando no livro? Ainda não. Tá. Eu comecei a pesquisar e juntar num documento do Word, a gente que mexe com tecnologia. Eu coloquei tudo num documento do Word. Vai jogando lá. Depois de um ano e meio, mais ou menos... já no... Não, eu fiz caótico. Tá. Ctrl-C, Ctrl-V da maneira mais desorganizada de você pensar. E aí, você sabe que eu sou o cara da IA, né, Djan? Não, não é possível. Não. Então, a cada 2, 3 meses, eu pegava uma IA e jogava esse arquivo. E falava, me ajude a entender essa história. Mas, rapaz, não tinha jeito. Até a IA se confundia. De tão cruzada que as histórias eram, sem data, sem nada. Esse tal de Laucídio é louco. Exato. Mas, bicho, em maio de 25, saiu uma IA nova do Google, Gemini 2.5. Nunca vou esquecer desta versão. Então, hoje está na 3.1 então já. Nós estamos falando quase exatamente um ano atrás. Exato, vamos chegar em um ano atrás, 11 meses atrás. E aí, cara, eu cheguei e coloquei. Me ajude a entender essa história. Nessa última vez... Mas já tinha quanto O documento já estava com 500 páginas. Eu queria saber o tamanho. Revista Veja, Revista Exame. Antes da Veja tinha uma revista chamada Realidade. Matérias do Correio do Estado. Matérias de outros jornais da época que não existem mais hoje em dia. Você chegou a usar a biografia dele também? A biografia inteira. Tá. Botei na íntegra. A biografia toda. Entendi. Joguei tudo lá. Cara, em maio, o Gemini 2.5 leu o livro, as fontes, as fotos, tudo de cabo a rabo. E me falou, adorei essa história, segue a linha do tempo. Nossa. Naquele dia nasceu o livro. Sabe por quê, Djan? Porque eu vi que era uma história que tinha que ser contada. A história estava guardada, escondida, às 7 chaves. Eu falei, essa história não pode acabar aqui. Não pode ser só eu que vou ler isso aqui. Tá, mas na hora que você leu a linha do tempo pela primeira vez, você deve ter ficado muito emocionado, né? Muito. Imagino você, o raciocínio fazendo sentido. Exato. Eu acho que assim, Djan, eu não convivi com esse bisavô. Ele morreu em 75, eu nasci em 83. Então não tive contato direto com ele. Mas, cara, depois de 3 anos... Ele era presente o tempo todo na sua 3 vida. anos lendo, pesquisando. Obviamente as referências da família. Minha mãe que tá aqui do lado de fora aqui, contando histórias da vida toda. Meu avô, que conviveu diretamente com ele, filho dele. Então você acaba se sentindo mais perto. Então a hora que eu vim ali do tempo, cara, eu arrepiei todos os pelos que tinha. Porque eu tava vendo pela primeira vez... uma história que eu acho que eu devia saber desde que eu tinha nascido, né? E eu acho que um pouco disso também... a história que todo mundo deveria saber, né? Eu acho que sim. Principalmente da família. E, Djan, eu vou te falar, você sabe que quando a gente usa IA, a gente faz o prompt, né? O pedido. Sim. No meu prompt de largada, de começo, a hora que eu falei, vamos escrever um livro, a minha preocupação era como é que eu mostro que essa história não é só a história de um homem, não é só a história de uma família, não é só a história de uma fazenda, não é só a história de um estado. Essa é uma história da indústria humana. Da capacidade humana de olhar, por isso que a gente está trazendo agora o spoiler de tecnologia, né, cara? Olhar para o nada e ver um estado. Mas ele tinha visão além do alcance, né, tio? É impressionante. Nós já conversamos em algumas viagens, você me contou alguns insights que estão no livro, né? E eu queria que você destacasse isso. Quais são, assim, alguns spoilers, se você puder trazer, mas essa emoção, passar dessa emoção, a gente já vai falar disso, mas passar dessa emoção que você viu, que a linha do tempo fez raciocínio, fez sentido, o próximo passo era pensar no livro. Mas aí qual foi o próximo passo? Adorei que você perguntou assim. Vi essa história, arrepiei, falei, e agora? Aí a primeira pergunta que brotou na minha cabeça. Tá, mas peraí. Esse cara tinha irmãos. Ele era o 5º, o mais novo dos irmãos. Esse cara tinha vizinhos. Os vizinhos fazendeiros. Mas, rapaz, só ele que chegou no Guinness. Por quê? O que era diferente? Por quê? Por quê? O que aconteceu ali? E essa resposta não estava óbvia, não estava clara. Mas a IA me ajudou a pensar, Djan. Esse cara teve um momento, tem o dia, o mês e o ano. Foi lá em 1908, faz um tempinho já, quando ele viu o futuro. E eu vou te falar que todas as vezes que eu vi o futuro, eu só descobri uma coisa. Não dá para desver. Não dá mais para voltar a cabeça. Enxergar, acabou. Uma vez que o cérebro se abre, ele não volta pro tamanho que ele tinha antes. Djan, esse cara perdeu o pai aos 17 anos. A mãe se casou de novo quando ele tinha 22. Quando ela se casou, o então padrasto do Laucídio convidou o Laucídio para ir com ele na lua de mel. Um convite esquisito, né, cara?
padrasto e a mãe convidam o filho pra ir pra lua de mel. Mas vambora, vai funcionar, o enteado. Devia ser combo, alguma coisa assim. A criança não paga. Aí eles vão até o Rio de Janeiro. Aí as coincidências da vida. Estava acontecendo em 1908 uma feira internacional nos moldes da feira World's Fair, que aconteceu esses dias em Dubai, que aconteceu lá no final do século XIX em Paris, onde a Torre Eiffel foi construída, aconteceu em Chicago, aconteceu em Londres. Ela era rotativa. Teve no Rio de Janeiro, em 1908, mês de outubro, exato mês que o Laucídio estava passando lá. E ele visitou a feira. E aí aquele bichinho, o vírus, deve ter mordido. Ele andou de carro, nossa, Ford T, que estava disponível. Ele viu a indústria têxtil, ele viu o que os caras eram capazes de fazer com maquinários e equipamentos. Ele estava ali no berço dos motores mecânicos a vapor. Guardadas as proporções, quando a gente vai para o Vale do Silício, na feira, no SXSW, que você teve lá esses dias, foi a mesma sensação dele. Exato, eu tenho certeza que foi isso. Ele e aí, como é que a gente anda, que a gente andou nos carros autônomos? Como é que você anda num carro autônomo e você volta e olha o seu Uno Mille, que tem que sentar, encher o tanque e dirigir? Não volta. Então o Laucídio teve, em 1908, essa visão, essa mordida desse bichinho, cara. E é tão legal essa história, que quando ele tá voltando desse período, lembra que as viagens na época demoravam mais do que as nossas para Nova York, né? Um pouquinho. Ele tá voltando, ele passa no hotel em Araçatuba e ele se olha no espelho, ele tá de chapéu de palha, ele tira o chapéu de palha e fala, nossa, que chapéu de caipira. E a partir daquele momento, nasce o Laucídio Coelho que a gente conhece. Visionário, empreendedor, enfim. Exatamente. Só que assim, né, Jean? Contando resumido assim, fica parecendo que foi um acaso e aí que foi fácil de fazer e que tudo aconteceu. Mas como é que você sai de um bezerro que você trocou por um saco de feijão para aparecer no Guinness em quantidade de terra? Então tem um monte de sequência de fatos e acontecimentos, né, cara? Não, só sorte, né? Ele deu muita sorte. Ah, muito sortudo, com certeza, né? Lógico. Exato. Lógico. E toda vez que a sorte encontrou com ele estava trabalhando, né? O que é mais absurdo ainda. O que mais que a gente pode destacar aqui, não? Porque assim, nós já falamos sobre isso, mas eu não quero, como é que eu falo? Não quero estragar, né, o negócio, mas a surpresa. Mas algo que me chamou muito a atenção é quando ele viaja para o exterior, né? Assim, são alguns pontos que de fato ele chega lá, ele tem uma visão completamente diferente de um turista normal, né? Ele sempre teve essa visão, na história dele, essa visão aparece em vários momentos. Repetidas vezes, cara. Tem a história de uma turbina que ele compra de uma fábrica italiana, a turbina chega e não vem o manual de instrução. Como é que você monta uma turbina? Nós estamos falando de turbina, vamos só explicar. Turbina para fazenda, né? Exato, turbina de água para gerar energia através da gravidade da água. Senão o povo vai achar que nós estamos montando um avião. Bom, mas avião ele não tinha pouco não, viu? Ele tinha mais de 40 pistas de pousos espalhadas pelas fazendas. Só dele. Exato. Quando ele chega a turbina... Chega a turbina italiana, falta o manual de instrução. Extraviou no meio do caminho da Itália até, hoje, Rio Brilhante, o manual se perde. Aí o Laucídio pega, bota as peças da turbina espalhadas toda na frente dele. Lembra o Homem de Ferro, quando vai mexendo as partes? Era o Homem de Ferro ali, cara. Jogou tudo no chão. Falou, bom, esse aqui deve ir aqui. Esse aqui deve acolar. Monto esse daqui. Tiro aquele da cá. Tira, filho. A turbina tá funcionando até hoje, já essa história de 1940. Então, realmente, o cara tinha um dedo na tecnologia. Era outro jeito de ver, né, cara? E quando você lê a história dele, quando você foi fazer essa releitura da história dele, porque já havia mas uma releitura, fez a diferença entre a biografia e a diferença entre um legado forjado entre rios... Deu muita diferença? Vou te contar, cara. Tem uma palavra que eu aprendi. A gente aprende muita coisa quando está estudando no livro para fazer o livro. Sim. Eu aprendi uma palavra nova, chama agiografia. A geografia é a biografia de um anjo. A geografia? A geografia, a biografia de um anjo. Anota para mim. Isso eu não sabia. Não, é verdade. Anota para mim. Essa eu não sabia. Então é o seguinte. Em geral, quando um membro da família vai escrever o livro sobre o outro, imagina um genro escrevendo o sogro. Certo? Ele acaba enaltecendo várias coisas. Ele, às vezes, não pode falar de alguns assuntos. Então, o livro conta causos bacanas, histórias incríveis. O meu livro não existiria se não fosse aquela biografia. Claro. Mas ela é uma história pequena. Ela é a história do Barnabé. Ela é a história do Zé. Ela tem o nome desses caras. E aí eu li aquela história, mas quem que é esse cara, rapaz? Laucídio eu até lembro, mas quem que era o Barnabé de 1920, né? Então...
Eu falei, eu vou escrever um livro onde não importa se essa pessoa tá lendo esse livro aqui em Campo Grande, na terra da porteira, ou se ele estiver lendo esse livro lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Ela tem que ser uma história que o cara consegue absorver os aprendizados. Porque um cara conseguir enxergar no nada algo desse tamanho, que é esse estado que é hoje, esse parque que a gente tá sentado aqui hoje, é um aprendizado que serve para qualquer um, né, cara? Lembrando, nós estamos falando do parque aqui, um dos exemplos é disso, mas naquela época que o parque foi concebido, a ideia do parque, nós estamos falando de uma obra gigantesca, de um espaço muito grande. Hoje... Tá aí no ícone, né? Nós estamos na 86ª edição desse evento. Faz 86 anos que ele já existe. Olha a visão, né? Enfim. O que mais que a gente pode destacar? Cara, e aí esse cara vai para a Itália. Então essa história que você estava contando que você gostou. Nossa. Imagina, Djan, que a gente, no nosso tempo de vida, nós somos jovens rapazes aqui. A gente viu muita tecnologia nova, né, cara? Só essa mesa de edição que você tá usando, olha esse microfone que tá na nossa frente, né? computador Celular. Maravilhoso. Tudo isso de tecnologia. Aqueles cabos que você colocou essa semana, não sei aonde. Pra fazer a polissonografia. Cara, você imagina que esse Laucídio, ele andou Não, de primeiro carro... sair de Mato Grosso do Sul, Não vamos Rio esquecer Brilhante, isso. vamos lá para Roma. Exato. Deve ter rápido. Então ele vem de uma época em que se andava de carro de boi e ele voa de Boeing. Então olha a tecnologia de locomoção e logística que esse cara não viu. Na vida dele, na história dele, né? E aí ele chega lá em Roma e aí vão levar ele para visitar o Coliseu. Coliseu que já tem 2000 anos que é visitado, que é turismo, né? Só que ele chega lá no Coliseu e ele fala assim, rapaz... Mas que velharia esse negócio, tudo caindo aos pedaços. Porque a gente pensa isso quando vê, mas não fala. Esse negócio todo caindo ao pedaço. Eu quero ver as coisas novas. Esses romanos não fizeram nada nesses últimos 2000 anos, pô. Então, ó a indagação dele, né? Ele falou, eu não quero ver velharia. Eu vim da velharia. Como é que é a frase dele? Eu nasci no atraso e não gosto de atraso. Vivo procurando onde tem coisa mais moderna pra eu aprender. Eu tô guardando a frase pro final, ele vai e me entrega a frase. Sacanagem. Mas essa frase diz tudo sobre ele, né? Exato, cara. E de novo, você falou muito bem, isso aqui é um papo de tecnologia. Nós estamos falando de turbina de água, nós estamos falando de carro de boi ou de avião, nós estamos falando de ter pistas de pouso em fazendas no Pantanal, lugar inacessível por terra. Nós estamos falando de comunicação por rádio, porque não tinha telefone ainda. Tudo isso foram técnicas que ele teve que desenvolver para desbravar um lugar tão isolado quanto esse. Tá, mas e uma das tecnologias, Djan, você já ouviu falar de blockchain. O Laucídio desenvolveu a blockchain em 1915. Por quê? Imagina que esse cara precisava gerenciar 22 comitivas simultâneas. Só que uma comitiva é composta de 4 vaqueiros, mais ou menos 400 cabeças de gado. Isso é só para explicar o que é uma comitiva, né? A comitiva quando junta para levar o gado... Você junta ali 400 cabeças de gado, 400 animais, para ir do ponto A ao ponto B. Em geral, você precisa trazer ele do campo onde ele se reproduziu, onde ele se alimentou, até o frigorífico, que é onde ele vira hambúrguer. Lembrando que nós estamos falando do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Quando a gente fala do Pantanal Sul-Mato-Grossense, isso levava alguns dias, talvez meses, saindo de ponta a ponta, dependendo do lugar. Exato. E o Laucídio fazia viagens contínuas. Se são 22 comitivas, você imagina... As viagens eram contínuas. Porque, como ele tinha várias propriedades rurais no caminho entre a cria, a região do Pantanal é de cria, onde nasce o bezerro e a novilha, até o frigorífico... Até engorda aí para sair para frigorífico. Demorava coisa de 4 meses. Então ele ia passando de fazenda em fazenda, só que às vezes das 400 cabeças de gado, tinha uns que estavam mais sofridos, um que emagreceu um pouco mais, a gente chamava de... que quebrou a pata. Então, ele tinha os cabeceira, Sim. que era a parte boa. Como que é a outra? Fugiu a palavra agora? O refugo. Ele tinha o refugo e tinha os bois de piranha. E ele tinha a cabeceira. E tinha os bois de piranha. Os bois de piranha ficaram no meio do caminho para chamar a atenção do rio. Depois a gente explica. Aí ele ia trocando o refugo por animais novos. Então na comitiva do Laucídio só tinha cabeceira. Porque ele estava sempre trabalhando com os animais com saúde e peso. Com os cabeceira. Com a cabeceira. Que é o termo que a gente usa hoje, veio daí. Esse cara é cabeceira. Esse é cabeceira. Né? Então, cara, esse cara tinha que garantir que esses 4 peões que estavam viajando, tinha um que cozinhava, tinha um ponteiro e tinha os caras que não deixavam o gado fugir. Que eles iam sair com 400 bois e chegar com 400 bois. Mas calma. Então, cada chefe de comitiva carregava uma caderneta. Cada fazenda que ele passava também tinha sua própria caderneta. Esse era o blockchain. Então, o que ele registrava nessa caderneta, ele registrava na outra. E aí, no final do ano, fazia a conciliação das cadernetas todas para ver onde é que tinha tido perdas ou roubos.
Então o cara desenvolveu tecnologias de gestão sem usar uma linha de computador, né? Processo, visão, enfim, tudo misturado. O que me chama mais atenção olhando lá é que a gente fala assim, não, às vezes não, você fala assim, não, mas eu não tenho as ferramentas, ou eu não tenho a oportunidade, ou eu não tenho a melhor universidade, não sei o quê. Não se trata disso, né? É mentalidade, né? Que não. Quando você é um cara curioso, quando você quer ir à frente do seu tempo, não independe das ferramentas de outras pessoas, depende só de você, obviamente, levantar a bunda da cadeira e olhar buscar esse olhar, buscar a curiosidade, buscar o conhecimento, principalmente. Sem dúvida. Então, quando você está falando dele, lembrei agora daquele filme, também uma biografia do camarada que fazia aviões, eu esqueci o nome dele agora, até foi o Leonardo DiCaprio que fez, né? Cara. Então, a curiosidade era tão grande, ele era tão à frente do tempo, me lembrou agora o Lausídio, quando nós estamos falando Hughes, dele. né? Porque o que acontece? Sair da onde ele saiu, eu poderia ter todas as condições de falar assim, não, aqui só dá para fazer isso, é o que eu tenho. E esse incômodo, eu lembrei da palavra agora, esse incômodo, ele deve ter tido isso a vida, desde quando nasceu, né? Ele era extremamente incomodado e queria melhorar de qualquer maneira, a qualquer custo e assim, rompendo barreiras. Porque imagina, vamos para viajar para o Rio de Janeiro. Pô, sair daqui para o Rio de Janeiro naquela época era sei lá quantos dias que eram. O Djan, e nada que ele fez tinha manual de instrução. Não era só a turbina. Não Todas essas inovações, eles que criaram. Não, saiu da cabeça, né? Da cabeça. Eu tenho que dar um jeito no problema, eu vou pensar na solução. Não tenho Chat GPT, né? Não tem a Barça, nem Barça. E outra, né, Djan? E a gente que tem hoje essas ferramentas, o quanto de coisa a gente não deixa de fazer porque acha que a gente não tem o recurso, difícil, que é difícil, que é complicado, que é inacessível, né, cara? Porque eu não estou na situação XYZ, eu não estou no momento... Não tem essa. Não, até o cara que falar que não pôde ir com a gente para a NRF, pôde assistir o nosso resumo que a gente fazia todos os dias, pôde participar do nosso evento de download dos aprendizados. Então, a desculpa de que não dá para fazer hoje, ela tá complicada, né, cara? Tá bem difícil aqui, a gente né? se convencer. Exatamente. Que não tem desculpa, mas tem legado. E quando você pensou no livro, quando você traz essa história e faz o lançamento lá no local, eu gostaria que você desse esse detalhe pra gente de como foi o lançamento, como foi pensado isso e aonde foi também, e aquilo, um pouquinho do que ele já fez no nosso estado. Claro. Djan, na hora de escolher o local, onde que eu vou lançar esse livro, né, cara? Eu poderia ter feito o lançamento lá na Fazenda Bela Vista, hoje município de Nova Alvorada do Sul. Mas como é que eu ia despencar o povo da família, o povo da imprensa, para ir até lá? Ia dar um trabalho muito grande. Mas se tivesse um churrasco de chão lá, um negócio... Se tivesse um churrasco lá... Como é que fala? Churrasco de chão, um né? costelão de chão ali, acho que o pessoal lá. Eu iria sem problema nenhum. Eu acho que vale. Mas aí eu falei, mas peraí, esse cara tem tanta coisa que ele fez. E aí me deu a sorte, cara, de que eu tava terminando o livro e o Hotel Campo Grande, né? Conhecido Hotel Campo Grande, fundado, financiado pelo Lausídio. Caraca. Começou em 66, ficou pronto em 71, 4 anos antes dele falecer. O hotel estava passando por uma reforma. Um novo proprietário adquiriu o hotel e estava precisando lançar o hotel, reinaugurar o hotel. E aí casou eu fazer o lançamento do livro exatamente na semana de reinauguração do hotel. Ou seja, na casa dele. Né? Na casa dele, cara. Foi muito legal. E o Hotel Campo Grande, em 1971, nós estamos falando do... Talvez, eu não tenho essa informação, que talvez você tenha. Era o maior prédio da cidade? Rapaz, eu não lembro se era o mais alto, talvez. Muito provavelmente era. Né, mas que era um dos mais importans, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Uma cidade recém, né? Assim, enfim, muito pequena. Já desde que eu publiquei na minha rede social que estava fazendo o lançamento do livro lá, você não tem ideia o tanto de gente que veio me falar. Já fiquei hospedado lá. Meu pai já ficou hospedado lá. Meu pai e minha mãe casaram lá. A feijoada do Hotel Campo Grande. A feijoada do Hotel Campo Grande. Então foi muito legal. O lugar é muito simbólico. Mas o Lausídio, além do hotel, ele também fez o frigorífico Frima, em 41, que foi a primeira SA do estado de Mato Grosso a lançar ações na Bolsa de Valores. Lausídio que colocou. A importância do Frima para a pecuária foi muita, porque antes a gente vendia o boi para os paulistas, você tinha que levar o boi até lá, vendia o boi magro, porque ele emagrecia no caminho, e a gente passa a poder vender carne, eles chamam de carne verde, né? A carne do boi recém-abatido, pronta para consumo. Você lembra da data? Você está falando em 41 que ele 40, inaugurou. Então, assim, a gente está falando de mudar a economia do Estado. Se o PIB do boi é um, o PIB da carne é outro.
É indústria processada versus o produto primário. Jogo, e a perda, sem contar a perda, né? Aí não tem perda, não estamos falando de carne. Aproveitamento dos animais total. Todo. Então ele fez esse frigorífico, fez esse hotel e tem o Banco Financial, cara. Ele não fundou o banco, eu gosto sempre de esclarecer isso. Em 1938, o Alfredo Zanlucci, pai do Alfredo Zanlucci que você conhece, fundou o Banco Financial em Corumbá. Em 1950, tinha uma cooperativa da família Coelho, do Laucídio, que estava crescendo muito. Eles se juntaram e formaram o Banco Financial. E aí se transformou no 6º maior banco do Brasil na época dele, que acabou vendido para o Bamerindos e depois do Bamerindos para o HSBC. Sensacional. Indo para a reta final, porque eu vou precisar ler esse livro aqui umas 2 ou 3 vezes, só para entender a visão inovadora, tecnológica. É um cara à frente do tempo dele, com toda certeza, isso a gente já sabe. Mas eu gostaria que você deixasse, meu irmãozinho, as últimas considerações, as suas últimas palavras para o nosso podcast especial do Café com Negócio, aqui diretamente dos estúdios da Crítica e do Grupo Feitosa, em uma collab. O negócio aqui é chique, né? Eu tô vendo, collab especial para Expo Grande 2026. As últimas palavras. Bom, Djan, agradecer você, agradecer o Grupo Feitosa de estar aqui e dizer o seguinte, cara. Se a gente pegasse esse livro e jogasse ele tudo fora, tudo acabou, perdemos o backup, cara. Para mim, a jornada teria valido a pena. E nessa jornada que eu parti, tentando aprender mais sobre o Laucídio, eu confesso que eu acabei aprendendo mais sobre mim mesmo. E eu acho que essa mesma viagem, não é porque eu sou bisneto, não. É porque as lições de vida, moral, ética, justiça, gestão, tecnologia e inovação que esse cara tem para nos dar são difíceis de esquecer. E eu tenho usado nos meus negócios desde que eu me aprofundei e aprendi mais. Então, meu convite é vocês lerem, conhecerem o livro, O Legado Forjado Entre Rios. Tenho certeza que vai ser uma leitura gostosa, porque já recebi vários elogios aqui. Não falamos, né, Djan? Mas se tornou best-seller. Vamos ter que falar Temos disso. que enaltecer isso também, entre os livros mais lidos do Brasil, na semana de lançamento dele. E já estamos passando dos 1000 exemplares. Então o livro vai sair para mais uma nova edição aí, porque a demanda e a procura está bastante alta também. E para quem quiser comprar, qual é o caminho? Para quem quiser comprar, a editora Oeste, é uma editora aqui de Campo Grande. Claro que eu ia fazer um livro da cultura do nosso estado. Vou fazer ele no nosso estado, né? Aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na editora Oeste tem lá o link editoroeste.com.br. Dá para comprar pelo e-commerce ou tem um número de WhatsApp. Você combina, conversa e consegue adquirir lá também. Qualquer coisa me liga que a gente dá um jeito de chegar o livro para você. Fica tranquilo. E eu gostaria de encerrar primeiro, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Antes de despedir de você, eu preciso ler essa frase de novo. Você já leu ela, mas eu preciso encerrar o nosso episódio de hoje com a frase dele, desse professor Laucídio Coelho. A frase é, mais uma vez, ela diz assim: nasci no atraso e não gosto de atraso. Vivo procurando onde tem coisa mais moderna para eu aprender. Fica aqui. Eu acredito que é muito sobre movimento, muito sobre curiosidade, mas muito também sobre incômodo. Seja um incomodado, assim como o nosso professor Laucídio Coelho foi. E leia, aprenda. Vamos juntos aprender e depois a gente debater para ver onde a gente pode chegar, quais são os próximos passos. Mais uma vez, meu professor Kenneth Correia, muito obrigado. E até o próximo podcast do Café com Negócios. Com certeza. Valeu, um abraço a todos, gente. Tchau, tchau.